Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 14, 66 a 72. Hoje nós vamos até o verso 70, parte A, e na semana que vem, com a graça de Deus, nós vemos a última negação de Pedro e o seu arrependimento. Vou orar e os irmãos acompanhem com atenção. Diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Vamos orar? Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, inerrante, infalível, verdadeira. E eu lhe imploro que o Senhor nesse momento nos dê iluminação espiritual, porque nós precisamos aprendê-la de maneira salvífica, transformadora. Isso só é possível por meio do Espírito Santo da promessa. Que o Senhor nos conceda essa graça, Senhor, de crermos no Espírito Santo e de crermos na ação do Espírito Santo nas nossas vidas, e que essa ação ocorra nos levando ao confronto dos nossos pecados, ao arrependimento dos nossos pecados e à glorificação do nome de Jesus. Que o Senhor me ajude a pregar com sabedoria e ajude os meus irmãos a ouvirem com atenção, para que a glória seja toda do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, nós, com a graça de Deus, na semana passada, meditamos nesse trecho de maneira mais panorâmica. E como eu disse, eu haveria de pregar mais 2 sermões para que nós pudéssemos nos deter nos detalhes desse texto, e que são muito importantes para nós, porque esse texto, através do exemplo negativo de Pedro, vai deixar-nos de maneira muito clara a necessidade que nós temos de Cristo como nosso Salvador. Pedro aqui vai servir de exemplo para a atestação de que a nossa salvação não depende de quem nós somos ou do que fazemos, mas do que Cristo é e faz por nós. Então é trabalho meu meditar nesse texto com vocês, mostrando o quão vil é o pecado de Pedro, mas o quão gracioso é Jesus, o Salvador de Pedro e o Salvador de todos aqueles que creem. Vamos aprender estas coisas por meio desse texto. Diz o verso 66: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Como eu já afirmei anteriormente, esse trecho da tríplice negação de Pedro tem como uma consequência direta aquilo que Pedro já estava fazendo naquela noite. Algumas horas atrás,
quando Jesus instituiu a Santa Ceia no cenáculo, Jesus voltou-se para os discípulos e ele afirmou categoricamente que naquela noite fatídica, no qual ele seria preso e julgado, que todos os seus discípulos haveriam de abandoná-lo. Pedro, de maneira veemente, negou isso, e não só de maneira veemente, mas de maneira orgulhosa, ao afirmar que ele poderia permanecer firme enquanto seus companheiros apóstolos poderiam cair. Ou seja, ele demonstrou todo o seu orgulho, como se dissesse: estes aí, Senhor, eu sou melhor do que eles. Eles podem cair, eu não posso cair. Além disso, na narrativa de Marcos faz questão de enfatizar para nós também que Pedro naquela noite foi até o Getsêmani com Jesus, e naquele lugar por 3 vezes Jesus havia chamado Pedro para orar, e naquelas 3 vezes Jesus recebe uma negativa de Pedro, porque ao invés de orar, Pedro dorme as 3 vezes que Jesus o chama para vigiar e orar e não cair em tentação. Então, quando agora Marcos chega nesse lugar, nós temos que entender este contexto e entender que Marcos havia dito também que Pedro seguia de longe. Ou seja, esse homem ele está dando para nós todas as evidências da queda de Pedro, mostrando que essa queda já estava acontecendo. Aquilo que vai acontecer agora, que Pedro nega Jesus 3 vezes, na verdade era uma tragédia anunciada. Ele já estava negando Jesus. É por isso que ao descrever o cenário, nós vamos ver aqui essa descrição, nós vamos tirar lições espirituais importantes acerca disso. Em primeiro lugar, Marcos diz, estando Pedro, ou seja, ele descreve Pedro estando agora naquele lugar, naquele pátio, e essa expressão grega ela é significativa porque ela aponta para uma realidade paralela. O que está acontecendo com Pedro aqui agora, paralelamente está acontecendo com Jesus. Essa expressão visa trazer na nossa mente a ideia de Marcos que o julgamento de Jesus está acontecendo em paralelo à negação de Pedro, e Marcos faz isso propositalmente, irmãos, para que ele nos dê esse paralelo, uma vez que eu disse que a lição principal aqui é esta: mostrar o quanto Pedro é fraco, o quanto os seres humanos são pequenos e o quão precioso, necessário e salvador é Jesus Cristo. Então essa maneira de escrever quer nos passar essa ideia: Jesus e Pedro estão em situações opostas. Pedro está negando, Jesus está se mantendo firme. E então Marcos descreve que Pedro está no pátio. Isso é importante, porque o pátio naquelas casas era algo que ficava no centro delas. As casas judaicas ricas ou de pessoas ricas, elas tinham no seu centro um pátio e os cômodos eram construídos ao redor desse pátio. Portanto, Jesus estava num daqueles cômodos, numa galeria, sendo interrogado, esbofeteado, tomando cusparadas. Enquanto isso, Pedro está no pátio. E veja que ele está aqui se esquentando. E esse cenário é importante, porque naquela noite fria, esse homem busca conforto. Mas agora veja o como isso é significativo. Eu narrei até aqui um Pedro caindo, um Pedro em pecado, e nessa situação, Pedro busca conforto. O que nós aprendemos disso aqui é uma realidade tristonha que acontece muitas vezes com alguns cristãos. Pessoas que, ao invés de buscarem a obediência a Deus, a fidelidade a Deus, infelizmente caem em pecados,
Mas, não satisfeitos em cair em pecados, estas pessoas procuram justificar-se nos seus pecados, procuram estar confortáveis nos seus pecados, e até em alguns casos procuram abençoar a si mesmas nos seus pecados. É por isso que no Antigo Testamento nós temos uma passagem bíblica que condena aqueles que abençoam a si mesmos nos seus corações, estando em pecado. O que a Bíblia condena é pessoas que estão vivendo no pecado, mas que ainda querem conforto terreno nesse pecado, querem estar confortáveis no seu pecado. Mas veja, meus irmãos, isso é diametralmente oposto o que a fé cristã nos ensina. A Bíblia nunca ensina a estarmos confortáveis com os nossos pecados. A Bíblia nos ensina a odiar os nossos pecados. A Bíblia nos ensina a ter nojo de nós mesmos, como disse Ezequiel, ao ver os nossos pecados. O problema é que há cristãos que, ao pecar e ao começarem a viver no pecado, procuram justificar-se. E elas costumeiramente dizem: olha, eu estou me sentindo bem. Se eu estou me sentindo bem, as coisas estão certas. Se eu estou me sentindo bem, Deus está me abençoando. Só que ao fazerem isso, elas não percebem dois graves erros que há nesse tipo de abordagem. O primeiro, elas estão sendo enganadas pelo seu próprio coração. O nosso coração, como disse Jeremias, é enganoso. Nosso coração, mesmo regenerado, ainda abriga o pecado. E o nosso pecado, usufruindo dos nossos desejos, há de nos enganar. É por isso que as pessoas, estando nessa situação, elas tendem a dizer: estou bem. Se eu estou bem, as coisas estão direitas, Deus está me abençoando. E elas não percebem que elas estão enganando o seu coração. Como disse, o crente não pode estar bem com o pecado. A segunda coisa que nós temos de errado nesse tipo de abordagem é que em nenhum lugar da Bíblia nós somos chamados para ser o padrão moral das coisas. A Bíblia nos ensina que o padrão moral das coisas é a santa lei de Deus. É Deus quem determina o que é certo e errado, e não aquilo que a gente sente, porque nós podemos estar num caminho completamente errados, sentindo que estamos certos naquele caminho. Você acha, por exemplo, e eu vou pegar pesado, que Hitler achava que ele estava errado no seu caminho? Você acha que as pessoas têm essa realidade palpável na frente delas? Então o que adianta eu achar que eu estou certo com os meus sentimentos? Absolutamente nada. O que eu acho não importa. O que eu acho não é a verdade. A verdade é aquilo que está revelado nas Escrituras. E Pedro, nesse momento, estava incorrendo em pecado, e não importava se ele achava que estava bem. Sabe por quê, meus irmãos? Pedro achava que estava bem. E como é que eu posso te provar isso? Jesus havia dito que eles haveriam de se afastar, e todos eles foram embora. Por que Pedro voltou? Porque ele tinha feito uma promessa que ele não ia negar Jesus, mas ele já estava negando Jesus. Mas ele queria estar bem consigo mesmo. Mas disse o Senhor que ele ia negar, que ele tinha que orar e vigiar. O que o Senhor mandou, ele não fez. A realidade que o Senhor ordenou, ele não fez. Então Pedro, para nós aqui, esse exemplo de caso, de como estão os cristãos dos nossos dias. Eu estou bem, pastor, então está tudo certo. A segunda coisa que nós vemos aqui, que Pedro faz de errado e está nesse cenário, é aquilo que o Salmo 1 nos diz, que o homem bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este é um princípio bíblico que o Novo Testamento também apresenta. Paulo nos diz qual é a comunhão que o crente pode ter com o ímpio.
Nenhuma, assim como a comunhão que as trevas não podem ter com a luz. Pedro está confortavelmente assentado na roda dos escarnecedores. Ele está no meio de pessoas que eram serventuárias do sumo sacerdote e do sinédrio, que condenavam a Jesus, debochavam de Jesus. Na semana passada nós vimos que a maneira como essas mulheres, esses circunstantes falam, eles têm um tom de reproche ao chamar Jesus de Nazareno e o Pedro de Galileu. Ou seja, esse homem está confortável em meio aos ímpios. A Bíblia nos ensina que nós devemos conviver com os ímpios, devemos estar no meio deles, devemos evangelizá-los, devemos amá-los, devemos orar por eles, mas a Bíblia nunca nos chama para estar confortável no meio deles, porque quando nós fazemos isso, nós temos um caminho aberto para o pecado. Deixe-me dar um exemplo e evidência disso. Quantos irmãos aqui trabalham com inúmeros ímpios e na hora do almoço ou em algum momento de relaxamento do trabalho, os ímpios fazem gracejos e eles se sentem bem com isso, riem nas piadinhas dos ímpios, na maneira como os ímpios falam? Isso mostra o quê? Eles estão confortáveis. O crente não é para estar confortável com aqueles que são pecadores, porque ao fazer assim nós abrimos a margem para o pecado. É por isso que Paulo disse: as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Mostrando então que Pedro está aqui assentado no meio dessas pessoas confortavelmente, vivendo aqui no meio desses ímpios, e ele está bem com isso. Ele deveria estar desconfortável, não por ser arguido de ser um servo de Jesus, mas porque ele está no meio dos pecadores, ele está em pecado, e aquelas pessoas são ímpias e blasfemas. E é nessa circunstância, nesse cenário que nos ensina muito, que diz o verso 67 do capítulo 14 de Marcos: vendo Pedro que estava se esquentando, aquela criada disse: tu estavas com Jesus. Diz o texto que aquela mulher agora lança os seus olhos em Pedro, ela fita Pedro. Nós já vimos que ele é um peixe fora d'água aqui, ele é um discípulo de Jesus convivendo com pecadores, ele é um discípulo de Jesus que está no meio dos serventuários, dos homens ímpios que estão condenando Jesus lá no Sinédrio. E então nós temos aqui um grande contraste entre Jesus e Pedro. Jesus está agora nesse momento sendo questionado pelos principais homens da nação. Ele está sendo arguído sobre a verdade por homens ímpios, maus, que estão pervertendo o juízo e que estão até lhe abusando, batendo nele. Enquanto isso, Pedro está sendo arguído por serventuários, por pessoas que naquela situação a nossa sociedade, ou a sociedade deles, não dava muita importância. Por isso, quando Marcos narra dessa maneira, ele está evitando que nós venhamos a suavizar as negações de Pedro. Ainda que as intenções dele, como dantes vimos, eram louváveis, eu não vou te abandonar, nós estamos vendo que a sua força diminui passo a passo, posto que a maneira como é descrita essa provação, que aos olhos nossos parecem grandes, não era uma pequena provação. Ele está sendo provado por pessoas de diminuta estatura na sociedade. Convenhamos, é muito mais fácil nós mantermos a nossa posição, a nossa fé, diante de pessoas que nós consideramos menores do que a gente, do que aqueles que nós julgamos alguma coisa nesse mundo. Pedro está aqui no meio dos serventuários, vai ser agora arguído por uma serventuária. E meus irmãos, a maneira como Marcos narra isso é importante para nós. Por quê? Marcos aqui vai narrar as 3 negativas de Pedro nessa circunstância, e isso tem uma importância, uma relevância
histórica para a fé cristã. Por quê? Este é um dos argumentos pelos quais nós podemos defender a Bíblia como verdadeira, racionalmente falando. Pedro, posteriormente, foi um líder da igreja de Jerusalém e foi o líder dos apóstolos. Então nós estamos falando de um homem que para o cristianismo era um vulto, mas a Bíblia faz questão de mostrar aqui, com requinte de detalhes, a queda desse homem. E por que isso é importante? Deixe-me fazer uma analogia. Imagine que no ano que vem, no meio das eleições, um homem se candidate à presidência da República e ele venha fazer a sua propaganda política assim: olha, eu sou um bebum. Ele faria isso? Olha, quando eu era prefeito da cidade, o dinheiro que foi destinado para fazer o asfalto da cidade, eu embolsei. Alguém em sã consciência faria isso? Não. Mas nós temos um evangelho escrito por Marcos, sob a batuta de Pedro, que está mostrando quão graves foram os pecados do primeiro dos líderes dos apóstolos. Mostrando para nós o quê? Ao fazer isso, Deus está mostrando: o importante na Bíblia não são os homens, o importante na Bíblia não são essas pessoas que vocês julgam vultos. O importante nesse texto, em toda a Bíblia ou em qualquer texto, é Jesus. Pedro, meus irmãos, homem semelhante a nós, pecador, frágil, que precisa de salvação, ao contrário de Jesus, Deus eterno, homem perfeito, Salvador, todo-poderoso. Marcos está narrando aqui estes detalhes para nos dar esta informação. Veja o líder dos apóstolos, quão fraco ele é, quão incapaz ele é. E sabe, algumas igrejas aí deveriam ter vergonha de falar que Pedro é a pedra da igreja. Pedro não conseguia ser a pedra nem dele mesmo, quanto mais da igreja, porque no momento que ele foi provado numa pequena prova, ele caiu como um patinho. A pedra sempre foi e sempre será Jesus. Por isso que o Salmo 118, citado por Jesus na entrada triunfal dele em Jerusalém, diz: a pedra que os construtores rejeitaram, eu, a pedra. Essa é a principal pedra angular. O próprio Pedro na sua carta diz que a pedra é Jesus. Pedro nunca foi papa, Pedro nunca foi pedra, Pedro sempre foi um pecador miserável que precisa de Jesus, igual a mim e a você. É isso que Marcos está ensinando aqui. E é por isso que ele faz questão de narrar. E é por isso que Marcos narra com mais ênfase, porque essa é a lição que Pedro, que dita o evangelho para Marcos, quer nos passar. Nós somos fracos, Jesus é forte. E então, diante dessa realidade, aquela menina diz: eu conheço você, você estava com Jesus. E Pedro então o que ele faz? Verso 68, mas ele o negou dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Diante daquela menina que estava arguindo Pedro, ao invés de dizer: eu sou de Jesus, eu sirvo ao Messias, o Salvador, eu fui discipulado por Jesus, Marcos começa dizendo: mas Pedro negou. Esse mas aqui é significativo, mostrando que a atitude que Pedro tem é completamente díspare, diametralmente oposta àquilo que deveria ter sido feito no momento. Ele deveria ter mantido a sua posição: sou um seguidor de Jesus, vou até a morte com Jesus. Mas esse mas aqui, em caixa alta, digamos assim, na história, mostra o seguinte: ele fez o contrário. No momento nevrálgico da sua fé, naquela pequena prova que ele está passando, ele nega o seu Senhor.
E como que ele faz isso? Pedro finge ser ignorante. Eu não conheço Jesus. E ao fazer isso, meus irmãos, Pedro cometeu um grave pecado. Há pessoas que não entendem o quanto que a ignorância para as coisas espirituais é um grave pecado. Eu sou completamente ignorante sobre submarino. Não sei como é que funciona, não sei como é que opera. Você é completamente ignorante em relação à medicina. Nós somos ignorantes para muitas coisas, mas ser ignorante espiritual é um pecado, e um pecado grave, porque é uma quebra do primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante da minha face. Lá na pergunta, se não me engano, 45 do nosso breve catecismo, diz como nós cumprimos a exigência do nosso primeiro mandamento. Ele diz que o primeiro mandamento é obedecido quando nós conhecemos, reconhecemos e adoramos a Deus como nosso Deus e o único verdadeiro Deus. Ou seja, a maneira de cumprir o primeiro mandamento é conhecer a Deus. É o primeiro requisito. Nós precisamos conhecer a Deus. E o que Pedro está fazendo aqui? Eu não conheço Jesus. Ele está quebrando o principal dos mandamentos, o primeiro mandamento. Eu não conheço Jesus. O pecado de ignorância é um pecado gravíssimo nas Escrituras. Deus nos chama a conhecê-lo. Por isso que quando Davi estava para partir, e está registrado no livro das Crônicas, 1 Crônicas 28, 9, ele dá uma ordem para Salomão: conhece o Deus de teu pai. É a primeira coisa que você tem que fazer. Conhece o Deus de teu pai. Hoje nós temos vivido uma ignorância tremenda. Há igrejas que dizem o seguinte: a letra mata e o Espírito vivifica. Então vamos deixar de estudar a Bíblia e vamos ser vivificados pelo Espírito Santo. Pura ignorância. Paulo estava falando do ministério da antiga aliança, que era de morte, por conta dos inúmeros sacrifícios feitos, com agora a substancialidade da nova aliança, que é através de Cristo, Espírito vivificante. Ele não está falando para a gente não estudar a Bíblia. Tanto que o próprio Paulo, quando estava para morrer, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, pede: traga-me os pergaminhos. Ele queria morrer estudando a Bíblia. Também por meio de Oséias, o Senhor diz: o meu povo perece porque sobra conhecimento, porque falta conhecimento. Pedro aqui alegou ignorância. Um homem que andou com Jesus, um homem que viveu 3 anos ao lado de Jesus, um homem que, por meio do Espírito Santo de Deus, havia dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos irmãos, deixar de conhecer nossas Bíblias, deixar de, portanto, conhecer o nosso Deus, é um pecado grave, o pecado o qual Pedro comete aqui, e nós devemos envidar todos os esforços para não cometê-lo. Devemos conhecer o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus em carne, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu não conheço. A segunda coisa que nós vemos nisso aqui é que Pedro, ao negar conhecer Jesus, ele incorre num grave pecado do temor dos homens. Como eu disse, meus irmãos, essa provação foi pequena, e agora eu tenho que provar para vocês que essa provação foi pequena. Pedro está sendo arguído por uma serventuária. Isso é significativo, porque naqueles dias as mulheres não tinham direitos como elas têm hoje. As mulheres naquelas sociedades,
elas não eram consideradas, tanto que elas não podiam nem ser testemunhas em tribunais. Havia uma lei romana que dizia todo poder ao pai de família, que um líder da casa podia matar a sua esposa e seus filhos se ele desejasse. Tamanhos direitos que elas tinham. Além disso, aquela menina, e era uma menina, era escrava, serventuária. Vale lembrar que os escravos naquela época valiam muito pouco também. E era uma menina, porque eram usadas meninas para fazer esse tipo de serviço. Então nós temos uma mulher, uma escrava e uma menina, diante de um homem que acabou de cortar a orelha de Malco com a sua espada, para defender Jesus. Horas antes a gente tem o corajoso Pedro cortando a orelha de um homem. Agora uma pequena serva, uma menina, vai levar esse homem a cair. Por quê? Por aquilo que eu disse, temor dos homens. A Bíblia nos exorta em vários lugares que nós não devemos temer aos homens, e sim a Deus. Provérbios 29, 25 diz: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. E veja, aplicando esse texto à passagem que estamos meditando, de Marcos 14, veja como que isto é perfeito. Pedro temeu aos homens. O que ele fez? Mentiu, armou ciladas. Quem estava temendo a Deus e estava seguro? Jesus, que lá dentro, apanhando, sendo cusparado, esbofeteado, ridicularizado, temia a Deus e obedecia a Deus. Além disso, muito tempo antes, Jesus, quando enviou Pedro e os apóstolos para a obra missionária, Jesus deu a seguinte recomendação aos apóstolos: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. Quando Jesus mandou Pedro pregar, ele disse: não tema aos homens, tema a mim. Eu posso mandar o seu corpo e sua alma para o inferno, Pedro. Ele estava temendo aos homens. E ao fazer isso, meus irmãos, qual é o problema? O primeiro e grande mandamento é: ama a Deus sobre todas as coisas. Amar envolve temer, respeitar. Quando nós tememos ao homem mais do que a Deus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando aquela pessoa que nós tememos como nosso Deus, quebrando então o pecado, não só o primeiro, mas o segundo mandamento, de idolatria, de termos alguém maior do que Deus nas nossas vidas. Essa é a gravidade do pecado de Pedro. Graças a Deus, o Senhor iria trabalhar no coração de Pedro, e anos mais tarde ele disse: santifiquem o Senhor e estejam preparados para dar razão da esperança que há em vocês. Pedro fez isso anos mais tarde. Pedro morreu martirizado por Jesus. Mas aqui nesse momento, Pedro nega Jesus. E diz Marcos duas coisas importantes para nós. Pedro saiu para o alpendre. Como eu disse, as casas ricas da Judéia naquela época tinham os seus pátios centrais e os cômodos em volta. Pedro sai para o alpendre, aqui uma espécie de postigo, um lugar coberto que dava acesso para fora da casa, ou seja, aquele homem está tentando fugir. E ao fazer isso, ele sai de um lugar iluminado para um lugar escuro. E aqui nós temos um detalhe simbólico muito importante. Essa noite terrível de Pedro, ele está aprofundando no pecado. Ele está saindo da luz para as trevas do pecado. Ele está deixando a luz de arguir o pecado, arguir a sua consciência, para afundar cada vez mais no pecado. E, ao fazer isso, rejeitar as oportunidades de arrependimento, porque Marcos, com sensibilidade, nos diz que nesse momento o galo cantou pela primeira vez. E esta
esta afirmação é significativa, porque Jesus havia dito, registrado no Evangelho do Senhor segundo São Marcos, que naquela noite Pedro negaria ao Senhor 3 vezes, antes que 2 vezes cantasse o galo. Ou seja, na primeira negação de Pedro, o galo cantou. E por que isso é importante? O que acontece com um verdadeiro crente quando algo o faz lembrar das suas promessas, algo o faz lembrar dos seus pecados? Ele se arrepende. O cantar daquele galo foi como o cantar da consciência que foi negado. Era o momento do arrependimento, era o momento dele voltar atrás, era o momento dele se colocar diante do Senhor e se arrepender, mas ele deixa passar o arrependimento. Curiosamente, muitos servos do Senhor fizeram isso no passado, e as consequências são terríveis. Por exemplo, a guisa de ilustração, gostaria de citar o caso de Davi. Davi, quando adulterou com Batseba, nós olhamos para o adultério como o seu primeiro pecado, não é mesmo? Mas não foi. O primeiro pecado, registra o Santo Livro, que era a época dos reis saírem para a guerra, e o que Davi fez? Ficou em casa. Ele era rei, ele tinha que ir para a frente da batalha e guerrear. O segundo pecado dele, e que tem a ver com aquilo que ele já falou, Davi acordou tarde. Ele era rei, ele tinha que julgar os negócios das nações, e ele acordou tarde. O seu terceiro pecado foi o adultério. Ele deixou passar 2 oportunidades de arrependimento, aprofundando-se no pecado. Por isso que a Bíblia nos mostra que o homem bem-aventurado é aquele pronto para se arrepender. Os chamados do Evangelho são urgentes para o nosso arrependimento. E o que acontece logo em seguida? Verso 69: e a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Aqui, meus irmãos, nós temos algo curioso. Por quê? O texto de Marcos nos dá a entender que foi a mesma criada. Tornou a dizer. Quem torna a dizer é alguém que já disse algo antes, não é mesmo? Não tem como você voltar a falar se você não falou antes. O texto de Mateus nos diz que foi outra criada. E aí eu lhe pergunto: como solucionar isso? O que está acontecendo? Numa interpretação mais restrita, significa o quê? Naquele momento, Marcos está mostrando para a gente, Pedro em movimento. Pedro sai do pátio e vai para aquele lugar, aquele alpendre. E o que a criada faz? Ela vai atrás dele. Ela vai insistir em dizer: esse homem é um dos de Jesus. Como eu disse semana passada, essa criada, ela foi posta aqui por Deus para confrontar o pecado de Pedro. Mateus nos mostra que foi outra criada, descrevendo o resto da cena. Então a mesma criada sai correndo atrás de Pedro, identificando, e outra criada que ouve aquilo faz o quê? Este é um dos seguidores de Jesus. Ou seja, Deus está aqui, colocando Pedro em xeque, e é Deus quem está fazendo isso. E por que eu posso lhe dizer que Deus está fazendo isso? Naquela mesma noite, quando Jesus havia dito a Pedro que ele haveria de negá-lo 3 vezes, Jesus, lá no livro de Lucas, disse algo mais. Ele diz que Satanás haveria de querer peneirar Pedro e os apóstolos como trigo. No entanto, Jesus disse que ele haveria de rogar por Pedro para que a sua fé fosse fortalecida. Daí ele dizer: quando tu te converteres, entre aspas, fortalece os seus irmãos. E assim nós vemos o quê? Quem está usando essa situação trágica e calamitosa na vida de Pedro? Deus. Deus está fazendo aqui, meus irmãos, com que esse cenário venha trabalhar no coração de Pedro. Deus está humilhando Pedro.
Deus está querendo matar o orgulho de Pedro, porque naquela noite ele havia dito: estes podem te negar, eu jamais. Pedro tinha muito orgulho no seu coração, e só esta prova poderia tratar esse coração orgulhoso. Deus estava usando Satanás e os circunstantes para humilhar Pedro, para colocar Pedro no seu devido lugar, mostrando: querido, você não passa de um ser humano pecador, orgulhoso, você precisa de graça. Daí Pedro, mais adiante, ensinar aos irmãos, escrevendo a sua primeira carta no capítulo 5: outrossim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. E como que ele complementa a ideia? Deus rejeita os soberbos, e aos humildes ele concede graça. Pela sua graça, Deus está aqui trabalhando o coração de Pedro, porque ele era um verdadeiro crente. Daí o escritor aos Hebreus, que nós lemos na nossa liturgia, dizer: Deus açoita a todo filho a quem recebe. Queridos irmãos, nós devemos deixar essa teologia triunfalista dos nossos dias para trás. Os filhos de Deus sofrem. Jesus sofreu. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. O autor de Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Nós somos ensinados por aquilo que sofremos, e Deus usa os nossos pecados, nossas quedas, nossas provações como uma maneira de disciplinar-nos para aproveitamento. O autor ainda diz que qual filho o pai não corrige? Só os bastardos. Se nós somos filhos de Deus, Ele haverá de nos corrigir, porque Ele quer nos santificar, nos transformar, e é exatamente isso que Ele está fazendo com Pedro, porque sem santidade ninguém verá Deus. Ele está ensinando Pedro a não mais temer os homens, a temer a Ele. Ele está ensinando Pedro a deixar o seu orgulho bobo, pecaminoso, e colocar Deus em primeiro lugar. O Senhor está usando essa situação. Não caia nessa esparrela de que o crente não pode sofrer. Não caia nessa esparrela de que o crente não pode ser pobre. Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Morreu sem nada, pobre. Os apóstolos, pobres. Os reformadores, pobres. Os crentes, pelo aquilo que eles sofrem, eles são santificados. Essa é uma das coisas pelos quais a igreja dos nossos dias está tão fraca, porque nós tentamos a todo custo mitigar o nosso sofrimento, a todo custo evitar o nosso sofrimento, sobretudo o sofrimento piedoso de viver para Deus. Diante disso, diz o texto 70, verso A, parte A: ele o negou de novo. Um detalhe importante que Marcos não coloca aqui é que essa negação de Pedro, a segunda, se dá com um juramento. Em Marcos, só a terceira negação tem um julgamento, mas em Mateus, a segunda negação tem um juramento. E por que isso é significativo? Em primeiro lugar, para que servem os juramentos? Afinal, Jesus ensinou, e Tiago, seu irmão, que escreve a carta no fim da Bíblia também, que o nosso sim deve ser sim, e o nosso não deve ser não. Então, para que servem os juramentos? A Bíblia nos ensina para quê? A Bíblia nos ensina que todos os homens são mentirosos. Sim, eu estou te chamando de mentiroso. No Salmo 116, 11 diz: todo homem é mentiroso. Se a Bíblia diz que todo homem é mentiroso, todo homem é mentiroso. E se você algum dia diz que nunca mentiu, naquele momento você mentiu. Todo homem é mentiroso. Então os juramentos foram instituídos por Deus para que nós que somos mentirosos, naqueles momentos, nós empenhamos o peso da palavra.
eu estou jurando que eu vou fazer isso. E quando nós juramos, lembrando lá de Malaquias falando sobre o casamento, que Deus era o testemunho no casamento, e o casamento é um momento onde a gente faz juras, não é mesmo? Quem é a testemunha quando nós juramos? Deus. Nós tomamos o nome de Deus. A Bíblia não ensina a gente a jurar por mais nada, a não ser por Deus. Lembre-se de Paulo escrevendo a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Ou seja, eu estou jurando por Deus. Jurar por Deus não é pecado. Na verdade, jurar por qualquer coisa é pecado. Nós só devemos jurar por Deus. Claro, em circunstâncias que são requeridas. Então, nesse momento, Pedro está dizendo assim: eu juro por Deus, eu tomo Deus por minha testemunha, eu não conheço Jesus. E ao fazer isso, ele quebrou o terceiro mandamento: não tomarás o nome de Deus em vão. E ao quebrar o terceiro mandamento, Pedro se colocou em grande risco, porque a razão anexa ao terceiro mandamento é: o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. É um pecado grave tomar o nome de Deus. É um pecado grave jurar algo por Deus e mentir. Pedro está cometendo esse grave pecado. E aqui a gente tira uma outra lição interessante: até aonde a gente vai para manter as nossas mentiras? Nós amamos tanto o nosso próprio nome, que nós preferimos desonrar o nome de Deus, conservando a nossa mentira através de outras mentiras. Não é assim? Alguém pergunta algo para nós e nós mentimos, só que a gente sabe que aquela situação, como diz o ditado popular, mentira tem perna curta. E quando as pessoas começam a descobrir a verdade, você faz o quê? Contra outra mentira, mostrando que nós estamos dispostos até as últimas consequências, para que as pessoas não vejam o quão pecadores, o quão terríveis, o quão mentirosos nós somos. Mas o que está acontecendo nesse exato momento, quando Pedro está indo às últimas consequências da sua mentira? Nesse exato momento, Jesus está indo às últimas consequências da verdade. Nesse exato momento, o Sinédrio está perguntando a Jesus: tu és o Cristo? E ele está dizendo: eu sou. E vereis o Filho do Homem voltando nas nuvens com poder e glória. Enquanto nós somos dispostos a aprofundar o nosso pecado, a honrar a nós mesmos mais do que a Deus, Jesus, homem perfeito, Deus de Deus, luz de luz, Filho do nosso Senhor e Salvador Yahvé, naquele exato momento, ele está colocando a sua vida para a morte, dizendo a verdade, indo até as últimas consequências. Sabe para quê? Para salvar Pedro, para salvar você, para me salvar. E aí nós vemos o quão grande é o amor de Jesus por pecadores. Diante desse cenário, se eu dissesse a você: você está disposto a morrer por Pedro? Eu sou melhor que ele, eu nunca neguei Jesus assim. Mas Jesus, ele não faz assim. Está disposto a morrer por Pedro? Sim, eu sou o Cristo. Eu vou morrer por Pedro. Eu vou morrer por vocês. O Senhor ama tanto as suas ovelhas, que mesmo sabendo quão pecadoras elas são, o quanto elas trairiam Ele, até o último dia das suas vidas, Ele se dispôs a morrer por nós. E aqui, Jesus também nos dá um grande exemplo de amar a Deus sobre todas as coisas. Como Jesus disse: eu não vim tirar a lei. Mateus 5,17, eu vim cumprir a lei. Jesus está cumprindo a lei nos quesitos que Pedro descumpriu a lei, temendo mais a Deus do que os homens, falando a verdade em nome de Deus, porque ele está sob juramento, e tendo Deus acima de todas as coisas, e não o ser humano pecador. E ele então nos dá o exemplo
de como amar a Deus de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é ser discípulo de Jesus. Isso é ser como Jesus. Nós vamos fazer isso de maneira perfeita? Não, mas é assim que Ele chamou a gente para viver. Como aplicar esse texto na nossa vida? Primeira aplicação: com esse trecho das Escrituras, nós aprendemos quão profunda e vergonhosamente um crente pode cair. Queridos irmãos, a realidade de cair em pecados não é só para os ímpios, é para os crentes. Davi era crente, Ezequias era crente, Pedro era crente, Tiago e João, que queriam meter fogo nos samaritanos, eram crentes, e todos eles caíram no pecado, para mostrarmos que a única pedra de escape, de salvação, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que não importa quantos privilégios espirituais nós desfrutemos, nós estamos prontos para cair. Pedro viu a ressurreição de Lázaro, Pedro viu a ressurreição da filha de Jairo, Pedro viu Jesus glorioso no monte, Pedro andou com Jesus por 3 anos, Pedro foi salvo de se afogar no mar por Jesus, quando Jesus o mandou ter com ele, andando por sobre as águas, e mesmo assim, ele negou Jesus. Nós somos como Pedro, e nós temos mais privilégios espirituais que Pedro. Nós temos a Bíblia. Quando Pedro morreu, a Bíblia não tinha sido totalmente escrita, e esse é o maior privilégio espiritual que a gente pode ter. Em segundo lugar, a queda de Pedro não aconteceu só naquele momento. Como eu disse, a queda de Pedro se deu em 3 momentos diferentes. Quando Jesus disse: você vai cair, Pedro negou a palavra de Jesus. Quando Jesus disse: venha orar comigo, Pedro negou orar com Jesus. E agora, quando ele estava no pátio, ele negou a Jesus, mostrando que as nossas quedas, elas são progressivas, e mostrando com isso, meus irmãos, que nós começamos a cair quando nós negamos a palavra de Deus e a oração nas nossas vidas. Então eu lhe pergunto: como está a sua leitura bíblica? Como está a sua vida de oração? E é interessante que a nossa queda pode ser maior quando nós nos colocamos na companhia daqueles que não obedecem a Jesus, igual Pedro fez. É muito perigoso nós darmos liberdade para os ímpios em relação ao nosso coração e comportamento. É muito perigoso tê-los com intimidade, porque certamente eles vão nos levar a pecar contra o Senhor. Terceira aplicação. Então, por que esse texto foi registrado? Esse texto foi registrado não só para nos mostrar o quão grande é o Salvador Jesus, mas mostrar também que mesmo após a nossa renovação espiritual, mesmo após a nossa conversão, nós precisamos de vigiar e orar. Nós precisamos estar com o espírito humilde enquanto nós estivermos nesse corpo. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 10, 12, ele não diz aquele que está de pé, ele diz aquele que pensa está de pé, veja que não caia. O que você pensa de você? Quarta aplicação: nós devemos tomar cuidado com os nossos pecados, porque Pedro não é o único na Bíblia que teve os seus pecados e debilidades narrados. Noé, depois da grande salvação que Deus operou na vida dele, a primeira coisa que ele fez depois de glorificar a Deus foi plantar uma vinha e se embriagar.
Abraão, depois que Deus o chamou para peregrinar e lhe prometeu um filho, a primeira coisa que ele fez foi mentir. Essa mulher não é minha esposa, ela é minha irmã. Davi foi chamado e foi prometido a ele uma dinastia que o seu herdeiro, Jesus, assentaria para sempre no trono. E ele adulterou. Ezequias, depois que foi curado, a primeira coisa que ele fez ao receber os serventuários da Babilônia foi mostrar com orgulho o seu reino. Isso nos mostra, com tristes provas, que nós ainda, regenerados, estamos à mercê de cair. Mas uma coisa interessante é, a partir do exemplo desses homens, as nossas quedas sempre começam pequenas. Como disse um pastor, na verdade um presbítero, um amigo meu, um homem de uma simplicidade tal, mas também de uma sabedoria tal. Ele disse assim: pastor, ninguém tropeça numa montanha. Não é verdade? A gente sempre tropeça em coisas pequenas. Estejamos alertas, sóbrios. Quinta aplicação: a gente pode aprender que uma pequena provação pode levar a uma grande queda. O início da tentação de Pedro foi uma palavra de Jesus que ele não ouviu. E aqui nesse contexto, foi uma simples criada dizendo: você é de Jesus. O texto em nenhum momento disse que aquela mulher queria matar Pedro, prender Pedro, denunciar Pedro. Era uma simples serva dizendo: você estava com Jesus. Uma pequena provação levou a uma grande queda. Quais são as pequenas provações que você tem passado hoje? Lide com elas com veemência, porque no futuro elas podem gerar uma grande queda na sua vida. Sexta aplicação: nós temos algo muito instrutivo aqui, que pequenas provações já são significativamente grandes para nos vencer, nos subjugar, quando nós paramos de vigiar e orar. Quando nós estamos vigiando e orando, nós podemos, com o Senhor Jesus Cristo, vencer uma hoste de inimigos, como aconteceu com Elias. 400 profetas de Baal foram mortos. Mas assim que aquela prova passou e ele deixou de vigiar e orar, uma simples mulher disse: eu vou lhe matar, e ele sucumbiu à prova, mostrando para nós, meus irmãos, essa realidade terrível, que essas provações pequenas devem ser levadas a sério, e nós devemos entender: se nós deixarmos de vigiar e orar, nós vamos ser como cidades sem muros. Por isso, em sétimo lugar, estejamos alertas. Nada é pequeno demais no que concerne as nossas almas. Nada é pequeno demais, porque as nossas almas são imortais. E só existem dois resultados: céu e inferno. Então, diante disso, você acha que um pequeno pecado, entre aspas, é algo realmente pequeno? Oitavo lugar: todos nós podemos nos identificar com Pedro. É fácil reconhecer Jesus dentro da igreja, é fácil falar de Jesus dentro da igreja, mas é difícil num mundo hostil, não é mesmo? Declarar que a gente é seguidor de Jesus perante aqueles que odeiam a Jesus. Nossa tendência é a gente permanecer em paisana, né? Nos comportar, como disse R.C. Sproul comentando esse texto, como agentes secretos cristãos, né? Parece mais fácil não contar a ninguém que a gente é crente. Todavia, como a Bíblia nos diz, nós somos chamados a confessar a Jesus. A Bíblia também nos diz, como Paulo falou: eu não me envergonho do Evangelho.
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você está se envergonhando do Evangelho? Você está se envergonhando de Jesus? Cuidado, porque foi Jesus quem disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também haverei de negá-lo diante dos anjos do meu Pai. Uma pergunta: como você tem negado Jesus na sua casa? Como você tem negado Jesus no seu trabalho? Como você tem negado Jesus na sua família? Como você tem negado Jesus diante do seu grupo de amigos? Como você tem negado Jesus na internet? E em último lugar, a igreja foi construída por Jesus usando gente imperfeita, mas que ele tornou pessoas heróicas. Tirando o apóstolo João, todos os apóstolos que negaram Jesus naquele dia morreram por Jesus. Todos foram martirizados por Jesus. Os nossos irmãos nos primeiros séculos, quando falar que era cristão significava ser queimado na Via Ápia, ser lançado ao Coliseu, ser morto por feras, aqueles homens e mulheres diziam: eu sou de Jesus. Na nossa era, nós somos chamados para fazer o mesmo. Eu sou de Jesus. E não só dizer isso, mas demonstrar isso com a nossa vida. É isso que você tem feito? Se não, não perca tempo. O galo cantou pela primeira vez. Arrependa-se e serão cancelados os seus pecados. Vamos nos colocar de pé e orar. Ó Senhor, eu me achego a Ti agora com vergonha. Como disse Daniel, cabe a nós o corar de vergonha. Porque, Deus, nós somos muito corajosos para falar de Jesus na igreja. Nós somos muito corajosos para viver as coisas de Jesus na igreja. Mas quando nós saímos dessas portas, nós somos gatinhos amedrontados. Nós tememos os homens mais do que o Senhor. Nós caímos na esparrela do politicamente correto dos nossos dias. Isso é muito grave. Senhor, ultimamente foi lançado um filme de terror com Jesus, em que Jesus provocava medo e alucinações dos seus pais. E onde os cristãos estão para falar que isso é blasfêmia? Nós estamos acuados, enquanto nós deveríamos ser corajosos. Por isso eu quero te implorar: use as nossas quedas, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas doenças, para nos fazer homens e mulheres corajosos, para que nós sejamos daqueles que confessam Jesus e a verdadeira religião, e defendem Cristo e a verdadeira religião diante dos homens. Não permita, Senhor, que neguemos Cristo com a nossa vida. Não neguemos a Cristo com a nossa pregação, evangelização. Não permita que neguemos a Cristo em qualquer âmbito da nossa vida, mas que Jesus seja, entre aspas, a coisa mais importante da nossa vida. Que Cristo esteja no topo do nosso coração, porque Ele morreu por nós. Ele se dedicou para nos salvar. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz para a nossa salvação. Que nós venhamos trazer essa memória e viver isso, andar segundo esta verdade, e que assim temamos a Cristo, amemos a Cristo e sejamos serventuários prontos de Jesus Cristo.
tira de nós a ignorância espiritual, tira de nós a covardia espiritual, tira dos pastores e missionários, presbíteros, diáconos dos nossos dias a covardia, que nós sejamos homens valentes, levantando o estandarte de Cristo, sabendo que Cristo reina poderosamente nos céus, e que nós somos instrumentos do avanço do reino de Jesus Cristo. Que o nosso temor seja do Senhor, temendo e tremendo diante do Senhor e Salvador das nossas vidas. Abençoe as nossas igrejas, Deus, que estão temendo os homens, que querem agradar pessoas e por isso pervertem o culto e a pregação. Que não seja assim conosco. Derrama o avivamento dos nossos dias, para que as igrejas voltem a temer Jesus e a viver a vida de Jesus e a pregar o Evangelho de Jesus. Eu lhe imploro essas coisas no nome do nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus, o amor do eterno Pai e a consolação terna do Espírito Santo da promessa estejam com as ovelhas de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Queria assentar, meus irmãos.